Olá, bem-vindo ao Tudo é Economia. Há 111 hospitais privados espalhados pelo país, o que significa que, de uma maneira ou de outra, mais de metade dos hospitais existentes em Portugal já passam pelas mãos do setor privado. Esta redução do peso público reflete-se também no número de camas para internamento. 32% pertence aos privados. O que é que isto nos diz sobre a saúde em Portugal? O Estado, prestador de cuidados de saúde, está a ceder o lugar ao Estado pagador e a ADSE, considerado o melhor seguro de saúde do país, está a ajudar os doentes aumentando e melhorando a sua capacidade de escolha ou desvia dinheiro público para os grupos privados? Óscar Gaspar é o presidente da Associação dos Hospitais Privados e vai ajudar-nos a perceber esta tensão no momento em que o SNS está sob pressão total. Olá, Óscar, bem-vindo ao Tudo é Economia. Ainda nos últimos dias, muito recentemente, saiu um estudo do economista Eugênio Rosa, que faz parte do Conselho Geral e Supervisão da ADSE e que publicou uns números muito assustadores em relação à sustentabilidade do ADSE. No fundo, o que ele diz é que os preços cobrados pelos privados são excessivos e que isso vai levar à ruptura já nos próximos anos e mesmo em 2018 os resultados já serão negativos. Faz sentido esta análise? Não faz sentido, mas se me permite duas notas prévias em relação ao seu introito. Por um lado, para lhe agradecer a presença e o convite para estar aqui. De facto, a hospitalização privada já hoje representa uma parte substancial do sistema de saúde português e, portanto, é importante, penso eu, que também tenhamos voz nestes programas. Por outro lado, uma das suas inquietações foi se a ADSE também, de alguma forma, está a canalizar para o privado verbas públicas. Não é assim. Como saberão todos os funcionários públicos que nos estão a ver e todos os beneficiários da ADSE, todos eles descontam 3,5% do seu salário para a ADSE. Portanto, não estamos a falar de verbas públicas, estamos a falar de verbas que são financiadas integralmente pelos funcionários públicos. Mas em relação à sua pergunta, bom, os hospitais privados estão hoje no mercado e as pessoas sabem onde é que eles estão, no Porto, em Lisboa, em Mirandela, em Viana do Castelo, no Algarve. No país inteiro. Os hospitais estão abertos, os hospitais servem os portugueses, quer os que vão lá, digamos, pelo próprio pé, como aqueles que têm seguro de saúde, como aqueles que têm ADSE, como aqueles que têm outro subsistema. E, portanto, a melhor prova de que prestamos um bom serviço é que as pessoas, crescentemente, têm confiado nos hospitais privados e continuam a ir aos hospitais privados. Têm muito orgulho em ser servidos pela ADSE e poderem ter acesso a uma gama diversificada de médicos, e isso ajuda. Mas a questão que se coloca é saber se nesta relação entre o Estado e os prestadores de cuidados de saúde privados, sim, os preços que são definidos são equilibrados ou se há aqui um desequilíbrio que permite aos privados ganhar mais do que seria legítimo. Vamos ver. Duas perguntas, se me permite. A questão da sustentabilidade primeiro e depois a outra questão, certo, digamos, essa provocação mais direta aos hospitais privados. Mas em relação à questão da sustentabilidade da ADSE, os estudos estão feitos e foram encomendados pela própria ADSE, por outras entidades, e de facto há uma questão com a sustentabilidade da ADSE, que tem a ver com uma questão muito simples, tem a ver com a pirâmide demográfica da ADSE e o facto de haver um universo de beneficiários. Demográfica, porque há cada vez a população está envelhecida e, portanto, os custos de saúde são maiores. Certo, e, portanto, nomeadamente no caso da ADSE, temos muitos beneficiários que são aposentados da função pública, por um lado, e por outro lado, como dizia muito bem, é uma tendência mundial que quanto mais idade têm as pessoas, mais despesa com saúde têm. E, portanto, quando temos um envelhecimento de uma população e quando temos um aumento da despesa, quer dizer que há um momento em que pode haver aqui um risco de sustentabilidade. Isso está identificado há muito tempo, por isso é que entidades como o Tribunal de Contas, por exemplo, alertaram no devido tempo que devia haver um rejuvenescimento da própria ADSE. E por isso é que hoje se discute também o alargamento da base mas dos beneficiários. Oscar, já iremos ao alargamento, mas sim, a questão é esta acusação que é feita, sim, por alguém com responsabilidades, faz parte do Conselho Geral de Supervisão da ADSE, o economista Eugênio Rosa, diz concretamente que os preços cobrados são excessivos e, aliás, dá exemplos muito claros de uma disparidade de preços cobrados. Com o devido respeito, eu não conheço o documento, conheço as notícias que surgiram hoje na comunicação social. Penso que não é verdade, não pode ser verdade, tendo em conta os pressupostos. Deixa-me dar-lhe um exemplo. Interrompendo, deixa-lhe dar um exemplo. Uma lente faturada por 116 euros no Hospital de Vila do Conde custou 1.000 euros no Hospital de Braga, ou seja, uma diferença de 784%.
Como é que é possível? Eu não sei se estamos a falar de um erro, não sei se estamos a falar de um caso pontual, se teve a ver com outro tipo de Ele dá mais 2 ou 3 exemplos. Agora, repare, nós, como lhe disse, nós trabalhamos para uma série de pagadores. O problema que temos, a tensão, digamos, comercial que temos com a ADSE, também temos, por exemplo, com os seguradores. Também há uma discussão sobre os preços justos de cada ato. Com quem é mais fácil negociar? Com o Estado ou com os privados? Eu penso que, infelizmente, hoje tenho que dizer que tem sido muito mais difícil de negociar com a ADSE do que com os seguros. E também não me convencerá que os seguros são menos ciosos do seu negócio, digamos assim, dos seus interesses, do que a ADSE. Mas, de facto, tem sido mais difícil negociar com a ADSE. Mas os preços são idênticos? A tabela de preços cobrada a um e ao outro é idêntica? Não, dou-lhe o exemplo mais simples e de entender e que tem aparecido mais vezes. A ADSE, o custo da ADSE de uma consulta de especialidade são menos de 18 euros. Este preço não existe para nenhuma seguradora. Os preços das seguradoras são mais elevados. Elevados quanto? Mais elevados? São mais elevados e depois depende de seguradora para seguradora e de prestador para prestador, portanto são preços negociados. Agora, uma coisa lhe garanto, a verdade é que os preços da ADSE, infelizmente, nos últimos anos, têm vindo a degradar-se, o que leva a muitos profissionais, e nem sequer estou a falar, por exemplo, dos hospitais privados, estou a falar médicos individualmente considerados. Médicos consideram que os valores que são pagos pela ADSE são ultrajantes, como dizia o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Os grandes grupos conseguem aguentar essa redução de preços, mas os médicos que têm prática privada, em consultórios pequenos, têm mais dificuldade em aceitar estes preços. É uma evidência que, se perguntar aos beneficiários da ADSE, eles dir-lhe-ão que há uma série de especialidades médicas em relação às quais já hoje é difícil encontrar especialistas que deem consultas pela ADSE. Um caso típico é a dermatologia, por exemplo. Esse é um caso típico, mas há uma série de... tais 18 euros por... Há uma série de outras. E, portanto, aquilo que nós temos alertado é que a tabela da ADSE é uma tabela desajustada e que nem sequer cobre todos os atos que são praticados. E deixe-me dizer-lhe também, em abono da verdade, que a própria ADSE reconhece que a tabela que tem que ser alterada. E é por isso, por exemplo, nós, não em termos dos valores, mas em termos da classificação dos atos médicos, nós defendemos, a ADSE aceita, que se evolua para a tabela da Ordem dos Médicos, que é uma tabela muito mais completa do que a tabela da ADSE. Porque muitas vezes o que está em causa é, de facto, saber o que é que um determinado médico está ali a fazer a um determinado doente. Porque a tabela da ADSE não contempla tudo o que é feito. E como é bom de ver, não nos passa pela cabeça que um beneficiário da ADSE seja menos bem tratado. O que é que significa não contempla tudo o que é feito? Significa que há exames e tratamentos que não estão incluídos, é isso? Exatamente. E que são feitos na mesma? Sem custarem dinheiro, é isso? E que são feitos na mesma e que não são digamos, remunerados, não são considerados. Dou-lhe um exemplo muito trivial. Uma pessoa chega a uma unidade de urgência, a um hospital, e é visto, e é rastreado, e é-lhe diagnosticado o que quer que seja, mas entende-se que há necessidade de chamar um especialista que está no hospital para vir à urgência ver aquele doente. A ADSE considera que nós não devemos chamar um especialista, ou que o especialista não deve ser remunerado. O que os privados fazem? Chamam na mesma? Assumem esse custo? Obviamente tem que ser chamado. Se é uma questão clínica, não nos passa pela cabeça que o critério não seja clínico. Mas esse ponto que refere é também um dos pontos referidos por Eugênio Rosa, que é um economista reputado, um economista de esquerda, enfim, ligado ao Partido Comunista também, enfim, mais à esquerda, portanto, mas que faz várias referências, diz aliás que para os privados a ADSE é uma espécie de vaca leiteira. E diz que além dos preços serem esses, há também consumos desnecessários, isto é, que os exames que são muitas vezes feitos aos doentes que vão à ADSE são excessivos e que, portanto, são pedidos pelos médicos apenas com o intuito de aumentar a faturação e conseguir faturações excessivas. Como é que responde a esta questão? Eu lamento que muitas vezes a análise seja feita exatamente nesse tom, quer dizer, nós não podemos ver a ADSE ou ver o sistema de saúde numa ótica estritamente ideológica. E eu penso que, infelizmente, nos últimos tempos tem havido alguma partidarização excessiva das questões da ADSE. Como lhe digo, quando estamos a falar de prática clínica, não me passa pela cabeça que o médico não faça aquilo que deve fazer ao doente que tem à sua frente. Seja ele beneficiário da ADSE, seja ele um possuidor de um seguro, ou o que quer que seja. Aliás, muitas vezes o médico nem sabe quem é exatamente o doente nessa perspectiva e, portanto, faz aquilo que melhor deve fazer. Depois, por outro lado,
o facto dos privados terem aqui uma componente forte da ADSE. Porque, repare, se o beneficiário da ADSE desconta os tais 3,5%, é para ter acesso a uma rede diversificada e diferenciada. E, portanto, é natural que os beneficiários, quando descontam, queiram ter acesso aos melhores hospitais e aos melhores médicos e ter o acesso, como sabe, tem um determinado significado em saudez. Acesso também quer dizer ir a tempo e, portanto, com tempos de espera reduzidos. Razoáveis. E é isso também que os beneficiários da ADSE esperam e têm, penso eu, quando vão aos hospitais privados. Mas outra das críticas que é feita, o diz é que nos casos mais graves, mais onerosos, muitas vezes, e difíceis, a ADSE acaba por chutar esses casos para o SNS e dizer, bom, este não vamos tratar, isto vai para o outro lado. Não reconheço esse tipo de situações. O que eu sinto é que há situações de fronteira em que, enfim, a ADSE tende a remeter, de facto, alguma despesa para o SNS. O caso mais típico é o dos medicamentos de ambulatório. Todos nós, enquanto cidadãos portugueses, enquanto utentes do SNS, temos direito à coparticipação nos medicamentos de ambulatório, aqueles medicamentos que vamos comprar às farmácias. E, portanto, muitas vezes a ADSE diz, bom, se o SNS coparticipa estes medicamentos, não deve ser o ADSE a pagá-los. Eu acho que é uma interpretação que pode ser contestada, mas estamos a falar nestas áreas franjas. Agora, em relação a tratamentos mais diferenciados, sinceramente... Isso não acontece. Quanto é que vale a ADSE para os hospitais privados, em média? Fala-se um número à volta de 20%, mas, em alguns casos, pode chegar ao 40% da faturação. É assim? A média, neste momento, deve rondar, de facto, 20% da atividade dos hospitais privados. Ou seja, há 80%... Da atividade. Ou seja, há 80% da atividade dos hospitais privados que não tem a ver com a ADSE. Tem a ver, lá está, com os seguros ou tem a ver com a atividade privada pura e dura, digamos assim. E é verdade que, sendo 20% uma média, tenho associados para os quais a ADSE valerá 12%, 13%, tenho outros que se aproximará dos 30%. Dos 30%. Sim. Isso significa que, de qualquer maneira, é uma área de negócio importante para os hospitais privados. Sim, e repare, quando há pouco me perguntava como é que é a negociação com outros financiadores, a ADSE tende a dizer, bom, nós temos 1.200.000 beneficiários e, portanto, eu tenho que ter melhor preço porque eu tenho quantidade. E este é um argumento que tem colhido, ou seja, de facto a ADSE, neste momento, quando há uma negociação, já tem direito a preços que são bastante, digamos, bonificados. É por isso que eu não reduzidos, é isso. Portanto, o volume de doentes que traz dá-lhe uma capacidade negocial de conseguir preços mais baixos. Agora, este efeito de quantidade tem que ter um limite. Há limites que nós não podemos ultrapassar. Nós, por lei, não podemos fazer dumping, desde logo, por um lado. Por outro lado, nós temos responsabilidades em termos da remuneração dos capitais investidos. E, portanto, sim, a ADSE deve ter a pressão negocial decorrente, de facto, ter 1.200.000 beneficiários, mas não nos poderá, com toda a certeza, obrigar a ter preços abaixo do preço de custo. Então, e estas negociações que estão a decorrer nas últimas semanas difíceis, com notícias nos jornais, nas televisões, sobre uma tensão e uma incapacidade de chegar a uma tabela mais equilibrada, isto vai finalmente ser resolvido rapidamente ou vamos ter ainda uma longa luta pela frente? Permita-me só 15 segundos para falar do processo. Quando este processo se iniciou, estávamos em finais de janeiro, e o que estava em cima da mesa, supostamente, era uma redução de despesa na ordem dos 40 milhões de euros. E nós dissemos que isso era incomportável. Num universo de quanto? Num universo total de despesa que rondaria os 460 milhões de euros. 10% aqui de Sim, grosso modo. Depois já tem a ver também com as determinadas áreas de despesa, mas grosso modo eram esses 10%. E aquilo que nós dissemos foi, não vale a pena estar a pensar que é possível reduzir 10%, nós não temos margem para isso. E, portanto, nós não conseguiremos acompanhar. Agora, coisa diferente é discutirmos, ponto a ponto, a razoabilidade de algumas medidas. Por exemplo, quando há pouco falava de lentes, nós concordamos que deve haver... era um dos exemplos aqui citados pelo Eugênio Rosa. Nós concordamos que deve haver uma regra para a faturação de lentes ou para a faturação de medicamentos. Deve haver... Porque há uma grande disparidade, pelo que se vê. E por isso é que ou discricionariedade, os hospitais cobram de repente 20 euros o outro cobra 200 euros. Como é que é possível? Eu não sei se é assim ou não, porque, enfim, não faço a gestão de nenhum hospital em concreto, mas nós concordamos em absoluto que faz sentido que haja uma regra que tenha transparência e que seja de facto confortável, quer para quem está a pagar como para quem está a faturar. Nenhuma diferença sobre isso. A questão é que regra. Neste caso concreto, tem havido uma evolução. Nós tivemos um princípio, digamos, de acordo na semana passada sobre uma série de matérias
por exemplo, sobre a questão das lentes, se quer saber uma delas. Pensava-se que foi numa quinta-feira, salvo erro. Pensava-se que nessa quinta-feira ia ficar tudo resolvido. Que iríamos ter um acordo, porque tínhamos fechado uma série de pontos. Para surpresa nossa, na noite de quinta-feira fomos surpreendidos com uma tabela que, para além daquilo que estava acordado, tinha uma série de outras coisas que não foram ou discutidas, ou pior do que isso, que a ADSE sabia que os operadores privados... Coisas eram essas? Não queria entrar muito em pormenores, mas... Demos um exemplo, só para percebermos, eram coisas verdadeiramente importantes, que tinham um impacto financeiro. Um exemplo que nós referimos-lo em janeiro e continuamos a referi-lo. A ADSE quer dar um determinado valor para consulta de oftalmologia com todos os exames, que, do nosso ponto de vista, é impraticável. Ou seja, explique melhor o que é que isso significa. Que há aqui um preço à cabeça, é isso, para um tipo de tratamento? Há aqui um preço à cabeça de 20 e tal euros, 20 e poucos euros, que seria a consulta propriamente dita e uma série de outros exames. E nós dissemos à ADSE, explicámos, este preço não é possível de ser praticado. Qual é a diferença para o preço que seria razoável? Nós não temos oftalmologistas para poder praticar este tipo de preços. E, portanto, aquilo que dissemos... Qual é que seria, desculpe interrompê-lo, qual é que seria a diferença para o preço normal? André, muito grande? mas se me permite, a questão é uma questão de princípio. Nós, na quinta-feira, fomos confrontados com determinado tipo de regras e de preços da ADSE que não tinham sido discutidos ou não tinham sido acordados. E tinha havido o compromisso de não se entrar nessas matérias. O que lhe posso dizer é Portanto, houve uma violação de um compromisso estabelecido com o interlocutor, é isso? O que lhe posso dizer é que hoje mesmo voltámos a ter uma reunião com a ADSE e apraz-me registar que a ADSE reconhece que a tabela que publicou na quinta-feira à noite tem erros, tem correções e há ali matérias que têm que ser revistas e espero que tal aconteça nos próximos dias. E qual foi a justificação que deram para esses erros? Foi tentar ver se passava, era isso? Não vamos entrar nesse tipo de questões. Eu não devo também entrar nos pormenores da negociação, mas admito que uma parte tenha a ver de facto com a pressão do tempo para as tabelas e outra matérias que eventualmente a ADSE entendia que deveria aplicar. Mas penso que hoje ficou claro que há matérias em relação às quais nós não podemos abdicar dos princípios. Mas esta questão da sustentabilidade da ADSE pode estar a pressionar a ADSE a tentar fazer um melhor acordo com os hospitais privados? Repare, nós em Portugal tivemos aqui uma experiência de uns anos em que parecia que a receita milagrosa era cortar, e cortar de forma cega. E eu acho que Quando é que isso foi? Eu acho que os portugueses percebem... Foi durante o período da Troika, é isso? Exatamente. E eu acho que os portugueses percebem que essa era a receita errada. E foi a receita errada, se quiser, numa série de outras medidas de governação, como será uma receita errada em termos da ADSE. A sustentabilidade é um problema que tem que ser analisado e que tem que ser ultrapassado. Nós próprios, a Associação dos Hospitais Privados, propusemos à ADSE que se fizesse um estudo sobre a sustentabilidade da ADSE. Está a ser feito? A ADSE não quis fazer connosco, enfim, nós respeitamos e o que lhe posso dizer é que nós contratamos uma consultora internacional. Qual é? Estamos a fazê-lo, é Deloitte, estamos a fazê-lo e esperamos ter os resultados em abril, portanto, dentro do mês. Ou seja, aquilo que temos que ver em termos de sustentabilidade é a tendência de receita, por um lado, por outro lado, ver quais é que são as rúbricas de despesa, ver qual é o peso do esforço de quantidade e a questão do preço e depois ver o que é necessário de tomada de medidas para equilibrar a ADSE e para a tornar sustentável. Porque a ADSE é, de facto, um bom subsistema de saúde para Mas que os para próximos anos, públicos. segundo aqui o Eugénio Rosa, estão bastante em risco, apesar de haver uma reserva de 300 milhões que garante ir tapando alguns dos buracos. Estes números previstos são reais, isto é, que a partir de 2018 pode a ADSE estar a apresentar... Como eu disse, há vários estudos. A própria Associação dos Hospitais Privados, há cerca de 3 anos, encomendou um estudo à Porto Business School, que está publicado, nomeadamente também no nosso site. A ADSE encomendou um estudo à Tower Watson. Outros estudos foram feitos. A entidade reguladora da saúde também tem um estudo e, de facto, aponta para que, se nada for feito, em 2022, 2024, haverá um problema de sustentabilidade. E isso é que deve obrigar a olhar, de facto, para as causas desse problema. E, portanto, implica alguma moderação nos preços praticados também. Eu não digo que não. Repare, os preços praticados, neste momento, na maior parte dos casos, não são atualizados há 18 anos. A própria entidade reguladora da saúde chama a atenção. Portanto, o problema não será dos preços, mas discutamos também os preços. Será das coberturas implícitas, é isso? Teremos que ver, digamos, o padrão de consumo
que é feito. Temos que ver, e porventura, também que tipo de coberturas é que existem e se é ou não necessárias. Podem ser reduzidas, é isso? Em alguns Repara, casos. há pouco o André perguntava exemplos de matérias que não são cobertas pela ADSE. Eu, enfim, não sendo beneficiário da ADSE, mas de alguma forma surpreende-me porque é que a ADSE não tem na sua tabela de convenção os cuidados intensivos. Porque os cuidados intensivos acontecem numa situação em que a pessoa, de facto, tem uma necessidade de saúde grave e está hospitalizada. E, portanto, seria um daqueles momentos em que se esperaria que um subsistema de saúde respondesse. Não o faz. Portanto, aí seria alargar esse... E, porventura, há matérias, digamos, menos graves. Por exemplo? Não queria entrar nessa discussão, como digo, terei muito gosto depois de vir apresentar aqui o estudo em abril e até confrontá-lo com estudos de outras entidades. Mas o nível de coberturas e o nível de consumo tem, de facto, que ser tido em conta. Eu sei que o Ministro da Saúde não está envolvido diretamente nesta negociação, quem está é o Carlos Batista, mas como é que vê a atitude negocial em geral do Ministério da Saúde sobre este assunto em concreto? Aquilo que me é dado a perceber, há uma autonomia grande do Presidente da ADSE e não noto que o Sr. Presidente da ADSE, em algum momento tenha falta de autonomia para decidir. Mas, de qualquer maneira, deve seguir algum tipo de instrução da parte do Ministro da pasta. Aquilo que eu tenho ouvido, quer da parte do Ministro como da parte da Senhora Secretária de Estado da Saúde, na passada quinta-feira, é um apelo ao entendimento a que cheguemos, de facto, a um acordo. E, portanto, vamos chegar nas próximas semanas a esse acordo. Eu suponho que, havendo algum espírito de abertura e cumprindo a ADSE com os princípios que foram acordados, teremos todas as condições para chegar a um acordo. Sem necessidade de nenhuma medida ou de um choque frontal entre os privados e a ADSE. Não está sobre a mesa esse risco, nesta altura? Eu penso que as posições estão muito claras. A ADSE sabe aquilo que nós não podemos fazer, ou, se quiser, de uma forma mais trivial, os preços a que nós não podemos baixar. Portanto, essas reduções são assim tão substantivas que pode-nos dar, do ponto de vista percentual, outro exemplo, além da questão da dermatologia? Como lhe disse, o que estava em causa inicialmente era uma redução de 10%. Os hospitais não têm margens de 10%. Aliás, as contas de alguns dos hospitais são públicas, são escrutinadas, a CMVM tem-as publicadas e as pessoas podem consultá-las. Não há margens de 10% na área da saúde. São de quantas margens, em regra? Eu diria que estaremos a falar de margens da ordem dos 4, 6%. E, portanto, não tem muito espaço para mudar. Deixe-me mudar de assunto. Foi Secretário de Estado da Saúde entre 2009 e 2011. Apanhou um período complicado, já do ponto de vista orçamental. A verdade é que há um subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde. Isto é, o orçamento que é definido todos os anos fica aquém das necessidades. Porquê é que isto acontece? Essa é uma verdade e não é demais reiterá-la. Há, de facto, um subfinanciamento crónico da parte da saúde e, se quiser, do SNS. É uma boa pergunta porque é que acontece. Toda a gente já sabe, se nos últimos 20 anos os números são absolutamente claros, houve poucos momentos, houve com o Correia de Campos, Ministro da Saúde, em que houve um investimento reforçado, houve também com a Troika para pagar dívidas aos fornecedores e à indústria farmacêutica, mas, em regra, não há dinheiro para pagar aquilo que se sabe que vai acontecer. Porventura tem sido dado excessiva ênfase à questão da eficiência do sistema e dizendo que, o sistema com um pouco mais de eficiência funciona com as verbas que lhe são atribuídas. Aumentando o ambulatório, reduzindo os internamentos... Mas não é verdade. Quer dizer, há um espaço grande para ganhos de eficiência, mas ainda assim nós estamos, de facto, com uma despesa inferior àquilo que são as necessidades. E como é que o sabemos? Bom, sabemos porque todos os anos se geram déficits, todos os anos há acumulação de dívidas, olhamos para os dados da OCDE ou da União Europeia e gastamos muitíssimo menos. Pode-nos dar alguns números sobre essa comparação com a OCDE? Nós, neste momento, estaremos a gastar menos, cerca de 30%, do que a média da OCDE. O Estado ou per capita o que gastamos em saúde? O Estado. E, portanto, por isso é que há uns meses os bastonários das ordens profissionais da saúde disseram que faltariam qualquer coisa como 1.200 milhões de euros por ano à saúde. Isso implicaria um salto monumental do orçamento para a saúde, que já é o mais alto. Repare, mas não é o mais alto. É o segundo mais alto, a seguir a educação. E as pensões. Não se esqueça da Segurança Social. Mas a questão é, nós quando temos um determinado bolo orçamental, obviamente que há sempre decisões políticas e tem que se distribuir aquele bolo.
primeira decisão política, a dimensão do bolo e depois a sua repartição. A verdade é que nesta repartição, como o valor absoluto da saúde já é muito significativo, quando há necessidade de fazer um corte, a saúde parece um candidato óbvio para fazer algum ajustamento. Mas isto não é viável ano após ano. O Ministro das Finanças olha para os grandes agregados do orçamento e diz aqui é mais fácil controlar. Esta também tem sido a atitude do Partido Socialista? O Partido Socialista tem-no dito e o Governo também que o SNS é uma prioridade. E penso que está a trabalhar no sentido de identificar os problemas e, por exemplo, o Sr. Ministro da Saúde tem dito que é favorável, por exemplo, à questão de um orçamento plurianual para a saúde. Ainda a semana passada ouvimos o Primeiro-Ministro a dizer que está disponível para afetar os lucros do Banco de Portugal à redução da dívida. Tem que haver uma consciência clara de que há falta de verbas para a saúde. E como alguém dizia a semana passada numa conferência, mais dinheiro não resolve os problemas se mantivermos as práticas, mas sem mais dinheiro não conseguimos resolver o problema. E, portanto, por isso é que nós, por exemplo, no âmbito do Conselho Estratégico de Saúde, na CIP, temos defendido que haja uma lei de meios em que se saiba exatamente quais é que são as verbas que podem ser afetas à despesa corrente da saúde, ou seja, à prestação de cuidados de saúde, mas também à educação em saúde, à prevenção. Nós gastamos pouquíssimo em prevenção, gastamos cerca de 1%. Quando a média na União Europeia é 3%. E todos nós temos a consciência, se não é a prevenção, vamos ter mais despesa no futuro. Nós precisamos de mais verbas afetas à gestão da doença crónica. Nós precisamos ter um pacote financeiro para os investimentos. Porque se visitar hoje os hospitais públicos, os hospitais do SNS públicos, infelizmente perceberá que muitos deles precisam de investimento em termos de equipamento, já não para falar do edificado. Os equipamentos dos privados são melhores? É que a ideia que é que o público, apesar de tudo, continua a ter uma qualidade de prestação de serviço, nomeadamente no acesso à tecnologia, que ultrapassa o dos hospitais privados. Eu não entrarei em comparações entre público e privado. Não entrarei. O que lhe posso dizer é, referindo um estudo do professor Augusto Mateus, a meados do ano passado, porque é que as pessoas vão ao privado, porque é que o privado vai ganhando cota de mercado. Porque é mais rápido? Porque é mais rápido, portanto, a questão do acesso, a questão da tecnologia, a questão do foco no doente. As pessoas sentem que, de facto, são bem tratadas e são bem acolhidas e há um acompanhamento do doente. Mas a parte tecnológica e a parte da inovação é essencial. E por isso é que, nos anos mais recentes, eu penso que tem havido uma tendência a cada vez haver uma maior diferenciação dos hospitais privados, porque percebem que ou apostam, de facto, na inovação e em tecnologia de ponta, ou então também ficam para trás. Como é que vê o problema da dívida à indústria farmacêutica? Atingiu 906 milhões em 2017, mais 14% do que no ano anterior. Como é que se justifica isto numa altura em que a economia cresceu 2,7%? Porque é que a indústria farmacêutica é obrigada a aguentar esta fatura? Se me permite, não é só a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, os dispositivos médicos e também, embora em menor escala, os hospitais privados, que também têm a receber do Estado umas dezenas de milhões de euros. Mas a questão tem a ver com o que perguntou há pouco. Portanto, o subfinanciamento crónico do SNS leva, inevitavelmente, a haver um acumular de dívidas. E repare, mesmo quando se fala este ano em que serão injetados, entre o final do ano passado e este ano, 1.400 milhões de euros, se nada se fizer, nós vamos pagar dívida atrasada, mas vamos continuar 600 milhões é a dívida vicenda já, e portanto... paulatinamente a crescer a dívida à ordem dos 100 milhões, 120 milhões de euros. Quem sofre com isto? Sofrem os doentes, porque, por exemplo, têm menos acesso à inovação médica, à inovação a medicamentos novos, foram aprovados 60 o ano passado, mais 9 do que no ano anterior. Sofrem as empresas que não têm capacidade para se aguentar? Há falências nesta área? Quem sofre em primeira linha são claramente os portugueses e são claramente os portugueses que acedem aos serviços. Mas, reportando-me a um conceito de um grande economista, do Michael Porter, nós estamos a falar de um cluster em que todo o cluster é afetado. Ou seja, são as empresas que têm problemas de tesouraria, são os custos de contexto. Repare, não é confortável para um país como Portugal vir um CEO de uma multinacional farmacêutica dizer que Portugal compara mal a nível mundial, porque é um país com um péssimo registro em termos do pagamento. Com uma dívida monumental, sim. E, portanto, a afetação de verbas corretas, o financiamento que cubra as necessidades, é absolutamente necessário para que o cluster da saúde também respire melhor. E significa, como ouvi dizer na semana passada, nessa conferência onde esteve, eu também estive,
que é possível haver uma espécie de imposto especial para o Serviço Nacional de Saúde, para responder aos desafios tecnológicos, envelhecimento da população? Isso gerou logo um burburinho na sala, claro, ficou tudo preocupado, claro. mais impostos. Ninguém gosta de anunciar impostos, eu também não o fiz. Aquilo que me limitei a fazer foi a remeter para um texto muito recente de um colunista muito conhecido do Financial Times, o Martin Wolf, que, considerando a situação de Inglaterra, e não a portuguesa, mas considerando a situação inglesa... Mas o nosso sistema é parecido com a NHS. É um sistema beverigiano como o nosso, e o que diz o Martin Wolf é, bom, os políticos têm de ter a coragem de dizer aos cidadãos que a saúde é cara e a saúde vai encarecer nos próximos anos, por causa da tecnologia, da inovação e por causa do tal envelhecimento de que falámos. Mas as margens de quem negocia nesta área não são elevadas? Vimos que nos hospitais privados não são assim tão elevadas, mas na indústria farmacêutica não são? Repare, quando se fala de inovação, há muitos estudos sobre o que é que vale a inovação. E aquilo que se tem comprovado nos últimos tempos é que a inovação é, usando aqui um palavrão, é custo-efetiva. Resulta. Ou seja, é preferível dar um medicamento e o medicamento curar alguém que tem hepatite do que a pessoa, já para não dizer pior, a pessoa ter que ser transplantada. Sim, no caso certo? da hepatite foi um caso de sucesso e um exemplo de como se organizou, forma para pagar esse exemplo, muitos outros exemplos. Hoje temos o HIV como uma doença crónica e, portanto, as pessoas têm mais 30 anos, 40 anos de vida do que tinham. E, portanto, são hoje um elemento também, se quiser, produtivo da sociedade que, quando há 30 anos, não poderiam ser. Na gestão da doença crónica, hoje em dia é possível uma série de pessoas fazer uma vida completamente normal quando há uns anos não o faziam. O que significa que produzem e participam para a riqueza do país. Certo. A discussão da inovação é uma discussão boa e tem que se encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a remuneração dos capitais investidos e aquilo que a sociedade pode pagar. Sim, porque os críticos dizem que muita da inovação permite apenas uma sobrevida de algumas semanas ou um par de meses e que isso não compensa o investimento. André, pois eu percebo isso, mas... É o que se diz, já não se diz agora, diz-se sempre. Sim, para além de alguma conversa também mais coloquial, Lichtenberg, por exemplo, que é um conceituado economista da saúde americano, há 2 anos fez um estudo sobre a inovação em oncologia em Portugal e concluiu que o efeito é muitíssimo positivo em termos das mortes evitadas e dos anos de vida ganhos. E temos bons resultados em algumas áreas da oncologia, também precisamente por isso, não é? E, portanto, nós na inovação, de facto, nas últimas décadas, temos tido resultados absolutamente excepcionais na saúde. É verdade. A saúde acaba por ser mais cara. Hoje em dia temos meios complementares diagnósticos que fazem muito mais. Portanto, hoje nós somos alertados mais cedo e temos uma maior... Para o problema, o que reduz depois o custo final. Exatamente. Muito bem. Deixe-me só dar uma nota também de algo que falámos na quinta-feira. A Moody's, muito recentemente, alertou para o problema da demografia e uma coisa que diz no seu introito ao texto é: não se justifica que haja cortes por cortes na saúde, porque os cortes saem caro. É preferível fazer uma reflexão sobre o que é a sustentabilidade de cada sistema de saúde. É a Moody's que depois exige um rigor orçamental draconiano. Muito obrigado por ter vindo ao Tudo da Economia. Muito obrigado.